Imagine a Terra vista da janela, mas não de um avião, e sim de um habitat construído na superfície lunar. A apenas 384 mil quilômetros de distância, nosso vizinho cósmico, a Lua. Poderíamos realmente morar lá? A ideia de colonizar a Lua deixou de ser mera fantasia. É o próximo passo lógico e ambicioso na jornada espacial da humanidade, apresentando desafios extraordinários e oportunidades únicas. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na ciência e na engenharia necessárias para transformar a Lua em um lar. Vamos desvendar os problemas complexos que enfrentaremos e as soluções engenhosas que os cientistas e engenheiros estão propondo para construir e sustentar uma colônia permanente fora do nosso planeta. Prepare-se para descobrir o plano detalhado por trás da colonização lunar. Para realmente viver na Lua, não basta apenas pousar lá. Precisamos criar um ambiente habitável e sustentável do zero, enfrentando desafios que simplesmente não existem aqui na Terra. Vamos desbravar os principais obstáculos e as soluções mais promissoras que estão sendo desenvolvidas. O primeiro e talvez maior desafio é o próprio ambiente lunar. É um lugar extremamente inóspito. Não há atmosfera, o que significa vácuo absoluto. Sem ar, não há pressão, não há oxigênio respirável e o calor não se distribui uniformemente. Isso leva a temperaturas extremas. Pode variar de escaldantes 127 graus Celsius sobre a luz solar direta a gélidos menos 173 graus Celsius na sombra ou durante a longa noite lunar. Imagine ter que sobreviver em um lugar que vai do forno a lenha ao congelador industrial em questão de minutos, sem a proteção de uma atmosfera. Além do vácuo e da temperatura, a Lua é bombardeada constantemente por radiação cósmica e solar. Na Terra, somos protegidos pelo nosso campo magnético e pela atmosfera. Na Lua, essa proteção não existe. Essa radiação é perigosa para a saúde humana a longo prazo, podendo causar danos celulares e aumentar o risco de câncer. Precisamos de blindagem. E, claro, há a baixa gravidade, que é apenas 1/6 da gravidade terrestre. Embora pareça divertido pular, a longo prazo, a falta de peso pode levar à perda de massa óssea e muscular, além de outros problemas de saúde. Então, como nos protegemos de tudo isso? A resposta principal está em construir abrigos robustos. Transportar materiais de construção da Terra é incrivelmente caro. A solução? Usar o que já está lá, o regolito lunar. Regolito é o nome dado à camada de poeira, rochas e solo que cobre a superfície da Lua. Ele é abundante e pode ser usado como material de blindagem natural contra radiação e micrometeoroides. Cientistas e engenheiros estão explorando técnicas como a impressão 3D gigante, usando o regolito como tinta para construir estruturas diretamente na superfície. Outra ideia é derreter ou sinterizar o regolito para criar tijolos ou outras formas mais duráveis. Essas estruturas enterradas ou com paredes espessas de regolito ofereceriam a proteção necessária contra o vácuo, as temperaturas extremas e a radiação. Mas uma base não é só paredes. Precisamos de recursos essenciais para viver. O mais vital é a água. Por muito tempo, pensou-se que a Lua era completamente seca, mas descobertas recentes confirmaram a existência de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas perto dos polos lunares. Extrair esse gelo é uma prioridade máxima. A água não serve apenas para beber e higiene. Ela é fundamental para produzir oxigênio, através da eletrólise, para respirar, e também pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio para servir como combustível de foguete. Além da água, o próprio regolito lunar contém oxigênio preso em minerais. Técnicas estão sendo estudadas para extrair esse oxigênio diretamente do solo, garantindo uma fonte extra. Para tudo isso funcionar, extrair recursos, manter a base aquecida ou resfriada, ou operar equipamentos, precisamos de energia. A fonte mais óbvia é a energia solar. Painéis solares seriam essenciais, mas a Lua tem noites que duram cerca de 14 dias terrestres. Bases perto dos polos, onde o Sol pode ficar mais tempo visível em picos de crateras, são locais ideais.
Para as longas noites, sistemas de armazenamento de energia, baterias avançadas ou até mesmo pequenas fontes de energia nuclear, como reatores compactos, podem ser necessárias para garantir o funcionamento contínuo. E como nos movemos e nos comunicamos? O transporte entre a Terra e a Lua exigirá foguetes potentes e confiáveis. Na superfície lunar, rovers serão fundamentais para exploração, transporte de carga e talvez até mesmo para o deslocamento de pessoas. A comunicação com a Terra é relativamente simples, pois a Lua está sempre visível para uma parte do nosso planeta. No entanto, para cobrir toda a superfície lunar e comunicar entre diferentes pontos da base ou com rovers distantes, uma rede de satélites em órbita lunar ou torres de comunicação na superfície seria necessária. O atraso na comunicação é mínimo, apenas de cerca de 2,5 segundos de ida e volta, o que permite comunicação em tempo real, ao contrário de Marte, por exemplo. Finalmente e crucialmente, precisamos sustentar a vida humana a longo prazo. Isso inclui ter comida. Inicialmente, suprimentos virão da Terra, mas para uma colônia autossuficiente, será vital cultivar alimentos na Lua. Isso provavelmente envolverá sistemas de hidroponia ou aeroponia, em ambientes fechados e controlados dentro da base, usando luz artificial e reciclando nutrientes e água. A saúde física e mental dos colonos também é uma preocupação séria. Os efeitos da baixa gravidade e da radiação exigirão rotinas rigorosas de exercícios e monitoramento médico constante. O isolamento e o confinamento também representam desafios psicológicos significativos, necessitando de suporte e comunicação regular com a Terra. Como vimos, colonizar a Lua é um quebra-cabeça gigante onde cada peça, o abrigo, a água, o oxigênio, a energia, o transporte, a comunicação e o bem-estar humano precisa se encaixar perfeitamente. Não podemos resolver um problema isoladamente. As soluções estão interligadas, formando um ecossistema complexo e autossuficiente. Mas nem tudo no plano de colonizar a Lua é tão claro e definido quanto os tijolos de regolito ou a extração de gelo. Por trás da engenharia e da logística, existem grandes questões que ainda geram debates acalorados na comunidade científica e espacial. Quais são os verdadeiros motivadores? O que não sabemos sobre o ambiente lunar a longo prazo? E, talvez o mais intrigante, o que poderíamos descobrir que ainda nem imaginamos? Um dos grandes paradoxos da colonização lunar é a questão do custo versus benefício. Os investimentos necessários para estabelecer e manter uma base lunar são astronômicos, na casa das centenas de bilhões ou até trilhões de dólares ao longo do tempo. Quais são os retornos? A exploração científica é inegável, oferecendo uma plataforma única para observar o cosmos e estudar a história do sistema solar. O potencial de extração de recursos, como o hélio-3, um isóxido raro na Terra, mas mais abundante na Lua, teoricamente útil para a fusão nuclear. Ou metais preciosos é uma possibilidade, mas sua viabilidade econômica em larga escala ainda é incerta e objeto de intenso debate. Seria a Lua um posto avançado científico, uma mina espacial, um trampolim para Marte ou uma combinação de tudo? A resposta define o propósito e a escala da colonização, e ainda estamos longe de um consenso global. Além do propósito, há os desafios desconhecidos do ambiente lunar a longo prazo. Apesar de toda a blindagem, a exposição contínua à radiação, mesmo que reduzida, e os efeitos da baixa gravidade no corpo humano por meses ou anos são incógnitas significativas. A perda óssea e muscular é conhecida, mas e os efeitos no sistema cardiovascular? No cérebro? Na visão? Poderia a baixa gravidade ter impactos inesperados na reprodução ou no desenvolvimento humano? São perguntas que só poderão ser totalmente respondidas com a presença humana prolongada, o que adiciona uma camada de risco e incerteza à missão. E o que dizer dos mistérios da própria Lua, que poderíamos desvendar ao nos instalarmos lá? A Lua guarda registros intocados dos primórdios do Sistema Solar, protegidos pela falta de atmosfera e atividade geológica. Poderíamos encontrar evidências de impactos antigos que revelam mais sobre a formação da Terra.
Explorar tubos de lava subterrâneos ou cavernas poderia não apenas oferecer locais protegidos para bases, mas também revelar geologia única, ou até mesmo, especulativamente, ambientes que poderiam ter podido sustentar formas de vida simples. A busca por gelo de água nos polos já revelou complexidades inesperadas na sua distribuição e estado. O que mais está escondido sob a superfície poeirenta ou nas profundezas das crateras permanentemente sombreadas? Essas perguntas sobre o valor, os riscos e as descobertas potenciais não são apenas obstáculos, elas são o combustível da exploração. A ciência avança não só respondendo perguntas, mas também formulando novas. A colonização lunar, mais do que um projeto de engenharia, é um convite a confrontar o desconhecido, a testar nossos limites e a expandir nossa compreensão do que é possível para a humanidade fora do berço terrestre. O plano detalhado de construção é apenas o começo. O verdadeiro desafio e a maior recompensa podem estar nas surpresas e nos enigmas que a Lua ainda guarda. Então, por que tudo isso importa para nós, aqui na Terra? A colonização da Lua não é apenas um projeto para astronautas ou uma corrida entre potências espaciais. É um empreendimento que tem o potencial de reverberar em nossas vidas diárias e moldar o futuro da civilização humana de maneiras profundas e inesperadas. Primeiro, consideremos os avanços tecnológicos. A necessidade de resolver problemas extremos na Lua, como criar sistemas de suporte de vida totalmente fechados, reciclar cada gota de água e grama de resíduo, gerar energia em ambientes hostis, construir com materiais locais ou desenvolver robótica autônoma em impressão 3D avançada força a inovação a um ritmo acelerado. Muitas das tecnologias que usamos hoje, desde materiais resistentes ao calor até sistemas de purificação de água, têm suas raízes nos programas espaciais anteriores. A colonização lunar promete uma nova onda de spin-offs que podem transformar indústrias na Terra, desde a construção sustentável e a gestão de resíduos até a medicina e a produção de energia. Imagine casas construídas com impressão 3D usando solo local em áreas remotas ou afetadas por desastres, ou sistemas de reciclagem de água tão eficientes quanto os de uma base lunar. Além da tecnologia, há o impacto econômico e social. Um projeto da magnitude da colonização lunar exige a colaboração de milhares de cientistas, engenheiros, técnicos e trabalhadores em diversas áreas. Isso impulsiona a educação em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e cria novas indústrias e mercados. A exploração e eventual utilização dos recursos lunares, como gelo de água para propelente ou metais raros, pode dar origem a uma economia espacial totalmente nova. Embora o custo inicial seja alto, o potencial de retorno, tanto em conhecimento quanto em recursos, pode ser substancial a longo prazo, redefinindo o que significa ser uma potência espacial e econômica no século XXI. Mas talvez o impacto mais significativo seja na nossa percepção do lugar da humanidade no universo. Colonizar a Lua representa um passo fundamental para nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Isso não é apenas uma aventura, é uma estratégia de longo prazo para a resiliência da nossa espécie. Ao estabelecer postos avançados fora da Terra, reduzimos a vulnerabilidade a catástrofes globais no nosso planeta natal, sejam elas naturais, como impactos de asteroides, ou causadas pelo homem. A Lua se torna um plano B e, mais importante, um trampolim para a exploração e colonização de destinos mais distantes, como Marte e além. Finalmente, a Lua oferece uma plataforma científica única para expandir nossa compreensão do cosmos. A ausência de atmosfera e poluição luminosa no lado afastado da Lua a torna um local ideal para observatórios astronômicos sem precedentes, permitindo que olhemos para o universo com uma clareza impossível na Terra. Além disso, estudar a geologia lunar in situ, perfurar abaixo da superfície e analisar as rochas e o regolito pode revelar segredos sobre a formação da Terra e do nosso sistema solar,
que estão perdidos em nosso planeta devido à erosão e atividade geológica. A Lua é um arquivo cósmico, esperando para ser lido. Portanto, a colonização lunar é muito mais do que construir abrigos e extrair gelo. É sobre impulsionar a inovação que pode melhorar a vida na Terra, criar novas oportunidades econômicas e educacionais, garantir a sobrevivência e expansão da humanidade no longo prazo e desvendar os mistérios do universo a partir de um novo ponto de vista. É um reflexo da nossa busca intrínseca por explorar, aprender e superar limites. A Lua nos chama não apenas como um destino, mas como um catalisador para o próximo capítulo da história humana. A colonização da Lua não é apenas uma possibilidade remota, é um plano ativo, complexo e cheio de desafios, mas que está sendo cuidadosamente traçado por cientistas e engenheiros ao redor do mundo. É um projeto que nos força a pensar grande e a inovar de maneiras sem precedentes. O que você achou mais fascinante sobre o plano de colonizar a Lua? Quais desafios ou oportunidades te parecem mais importantes? Deixe seu comentário abaixo. Se você se interessa por astronomia, ciência e a exploração do universo, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos aprofundados. E se este vídeo te inspirou a olhar para a Lua com novos olhos, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar o conhecimento sobre este futuro emocionante. Obrigado por assistir.